Bom, boa noite a todos. A mais uma aula do nosso curso Indígenas do Brasil. Hoje é a nossa aula número 8, estamos quase no fim. E hoje nós começamos também o terceiro módulo, que é sobre a questão do ensino de história indígena. E nesse módulo nós vamos trabalhar, na verdade, duas temáticas específicas na questão do ensino. Hoje a gente vai trabalhar principalmente a questão dos livros didáticos, como a história indígena ela é passada no ensino básico, como ela é passada nos livros didáticos, e que linguagem, que textos, que informação isso é passado. Então, se a gente for pensar no ensino básico como um todo, somente nos primeiros anos, até o ensino médio, a gente tem processos de formação que isso pode moldar e firmar a concepção que o indivíduo tem sobre determinado assunto. E pensar isso no conceito histórico, e principalmente no caso específico que nós estamos falando sobre os povos indígenas, então a gente tem que pensar a partir de uma reflexão, e fazer discussões a partir dessas reflexões, de como o ensino de história indígena foi, está sendo e como ele deve ser feito. Então, para o nosso debate hoje, né, eu trazer eu vou chamar dois colegas, porque, afinal de contas, já se formaram, né? Anderson Bastos, que é graduado em História, né? Tem trabalhado comigo desde 2017, depois me corrige, Anderson. E os meninos trabalham comigo há tanto tempo que, para mim, já vai fazer 10 anos que eles estão trabalhando comigo. E Anderson começou trabalhando no projeto de iniciação científica, exatamente fazendo análise dos livros didáticos, a questão da história indígena nos livros didáticos. Dácia, Dácia Araújo, que também trabalha conosco, acho que durante a mesma época que Anderson, e o trabalho dela, né, o TCC dela, e também que se estendeu no seu projeto de mestrado, é sobre a educação indígena a partir da documentação do SPI. Então, nós vamos falar sobre, de modo geral, nesses dois aspectos, né? Sobre a história indígena. E eu vou começar com o Anderson, que vai fazer sua exposição. Anderson, a sala é toda sua. Muito obrigado, Cláudia. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir muito bem. Deixa alguém falar no chat, dá para ouvir, não dá? Tá ok? Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Eu iniciei no Abaiara em 2016. Participei 2 anos do projeto de pesquisa, eu juntamente com a Tamires, inclusive ela apresentou, acho que a terceira aula, e nós dois observamos muito a questão da imagem e também do discurso sobre os povos indígenas. No meu caso, está especificado nos livros didáticos. Então, em 2016 a 2017, eu trabalhei observando os livros didáticos do sexto e do sétimo ano do ensino fundamental. E no 2017 e 2018, entre 2017 e 2018, eu observei os livros do primeiro ano do ensino médio. Bom, para essa aula aqui, sim, lembrando, gente, todo esse trabalho que eu vou falar agora é fruto justamente da pesquisa de iniciação científica vinculada ao grupo Abaiara. Eu, no meu TCC, já trabalhei outra temática que foi justamente sobre o SPI, então eu não sou nenhum especialista em educação e também na temática indígena. Eu estou aqui tentando, de alguma forma, contribuir para esse curso e, e é isso. Minha fala vai ser dividida em 3 momentos. A primeira parte da minha fala, ela será direcionada à legislação. Então, o que é que temos sobre legislação relacionada de uma forma que interferisse nos livros didáticos. Então, eu vou falar um pouco sobre, principalmente sobre os parâmetros curriculares nacionais, são os parâmetros que foram criados, justamente para dar uma orientação tanto às escolas, e de certa forma também influenciava no desenvolvimento dos livros didáticos. Uma outra lei que eu irei abordar são os PNLDs, que foram é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa ele veio justamente para colaborar o fornecimento de livro didático para a educação pública. E a outra, uma outra lei é justamente
a Lei 11.645, que eu acho que vocês todos já ouviram falar, ou se não ouviram, já ouviram hoje. Essa lei ela trata justamente sobre a obrigatoriedade do ensino indígena dentro das escolas públicas e privadas do Brasil. Então, não apenas da história indígena, né, mas dos povos dos africanos e afrodescendentes também. Mas no meu caso agora a gente vai abordar a questão indígena. No segundo momento, eu irei falar um pouco sobre o livro didático e qual a sua serventia, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, eu irei abordar alguns autores e, no terceiro momento, eu irei entrar especificamente sobre a análise dos livros didáticos, a qual eu fiz durante esse período na pesquisa. Então, sobre a legislação, o que é o Parâmetro Curricular Nacional? O Parâmetro Curricular Nacional são justamente as diretrizes que foram elaboradas pelo governo federal. Ela não é especificamente obrigatória. Ela servia como uma orientação para as escolas, para a, as editoras, formularem no caso das editoras, formularem os livros, e no caso das escolas, formularem a, o seu projeto político-pedagógico. Então, de certa forma, ele influenciou muito durante o período de vigência dela, que é até a BNCC que foi aprovada agora. Então, ela justamente servia para elaboração ou revisão curricular, formação inicial e continuada dos professores, e esse documento ele também aborda questões relacionadas às discussões pedagógicas. Então, o PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, relacionado à educação básica infantil, ele foi publicado entre 97 e 98, e posteriormente foi publicado o que a gente chama de Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio, que é o PECEM. No primeiro momento, agora, eu vou falar sobre o PCN relacionado à educação básica do ensino, dos anos finais do ensino fundamental. Especificamente do sexto e sétimo ano, que antes eles chamavam de terceiro ciclo. Uma coisa interessante, quando você observa os PCNs, no caso do terceiro ciclo, e também do quarto ciclo, que trata sobre o oitavo e o nono, que seria hoje, mais ou menos. No terceiro ciclo, que é o sexto e sétimo ano, ele aborda os indígenas em apenas 3 momentos. No primeiro momento, ele trata a questão dos mitos e ritos dos povos indígenas, mas relacionado aos indígenas, vamos dizer assim, da pré-história, que é justamente quando a gente vai observar no livro didático do sexto ano, tem todo um contexto da pré-história, e depois entra com as imigrações aqui nas Américas e cita, em alguns livros cita os povos indígenas, outros nem citam. E alguns deles trazem essa questão do rito indígena, mas sempre voltado com os indígenas do passado. Muitas vezes não faz essa relação com o presente atual. Uma outra questão que é abordada é justamente a vinculação do indígena com a natureza, que eles disseram que é a natureza e povos indígenas na visão dos europeus. Justamente a visão que os europeus tiveram sobre os povos indígenas naquela época, e também no PC não tem nada relacionando aos indígenas atualmente. Então, nesses dois tópicos, nós observamos lacunas relacionadas à atualidade. E no terceiro momento, ele vai buscar os indígenas através da vinculação com a temática de trabalho. Então, busca mostrar aos indígenas como é que é a sua divisão de trabalho entre, por exemplo, entre gêneros. Então, é mais focado nessa relação. E questão de produção de alimentos, né, utensílios dos povos indígenas. Então, em 2 momentos mostra os indígenas especificamente voltados para o passado, no terceiro momento mostra os indígenas atualmente, mas daquela forma de indígena, mais ou menos assim, voltado para os indígenas originários. Muitas vezes não aborda os indígenas que estão no meio urbano, vamos dizer assim. Passando agora para os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, é muito interessante, porque ele foi publicado em 2000, e esse parâmetro curricular de ensino médio, que foi publicado neste ano, ele não menciona os indígenas. Então, ao ser feito esses parâmetros que serviriam para orientar as escolas de ensino público
e também poderia ser até mesmo privada, eles não davam nenhum tipo de orientação relacionada à temática indígena sobre o ensino médio. E daí, se reformularam esses PCNEM, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio, em 2003, e abordaram, atualizaram e colocaram umas temáticas indígenas. No entanto, a primeira temática está voltada também ao trabalho, que é muito semelhante à temática que eu falei, que é o trabalho entre os povos indígenas hoje, é justamente buscando os indígenas através da divisão de trabalho, sempre voltado para essa perspectiva. E a outra é, na verdade, é uma relacionada à divisão de sexo na sociedade indígena brasileira, e a outra é relacionada à visão do indígena no trabalho, vida e trabalho na sociedade indígena brasileira. Então, nos parâmetros curriculares, a gente teve essa noção do indígena ou voltado para o passado, ou quando traz para o presente, um indígena que é muitas vezes os descendentes naturais, os indígenas que eles acreditam que sejam naturais. Então, ao ler esses documentos, já percebe que o que poderia vir nos livros didáticos seriam umas coisas relacionadas à exclusão dos indígenas ou uma temática que não fizesse uma reflexão maior sobre as populações indígenas atuais. No entanto, essa lei, como eu disse, uma foi publicada em 97, 98, que é, aliás, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Básico foi publicado em 98 e a do ensino médio publicado em 2000 e depois de 2003. Percebendo essa característica, os povos indígenas eles se organizaram, né? Na verdade, desde sempre eles estão sempre se organizando. Então, eles pressionaram o governo federal para implantar uma lei obrigando justamente a obrigatoriedade sobre o ensino dos povos indígenas dentro da sala de aula. Justamente por causa dessa exclusão que se tinha dentro desse PCN. Daí veio a lei, que é a Lei 11.645, e se vocês me permitem, eu gostaria de ler ela porque ela é muito boa, no sentido de obrigar mesmo, porque já que não está se falando, então tem que ter o Estado em si, ele foi obrigado a tratar os povos indígenas dentro das escolas. Anderson, Oi. Anderson, Oi? dá para você falar um pouco mais alto, o som está ficando baixinho, por favor? Tá bem. Mas deu para compreender, Cláudia, o que eu falei ou quer que eu repita? Não, tranquilo, é só falar mais alto. Tá bem então. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela no artigo 26, ela trata da seguinte questão. O conteúdo pragmático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação nacional, na sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Ao segundo parágrafo fala o seguinte: os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então, essa lei ela vem justamente para obrigar o ensino sobre as populações indígenas, principalmente na relação à arte, à literatura e história. Bom, mas durante esse período do PCN existia essa exclusão. Basicamente, não se tratava sobre os povos indígenas. Ou se tratava bem pouco. Veio a lei obrigando o ensino sobre os povos indígenas dentro das escolas. No entanto, falta base, no sentido de que esses professores que já tinham sido capacitados para entrar dentro das escolas e ensinar uma temática que não existia, eles tiveram que ter uma formação continuada, que a gente não sabe muito bem se teve, aparentemente esse tempo foi bem pouco, e
E um outro desafio é justamente a capacitação de novos professores. E daí entra a universidade. A universidade ela teve que se reformular, ainda está se reformulando, na verdade, e oferecer cursos, cadeiras, o que for, relacionados à tentativa de melhorar o ensino sobre os povos indígenas dentro das escolas. E a outra questão é justamente a produção de subsídios didáticos. E daí vem os livros didáticos, literários, e outros temas relacionados à temática indígena. Então, agora, como eu já falei, exatamente isso é basicamente um parâmetro geral do que se tem do Plano Curriculares Nacionais, do ensino básico e do ensino médio, e a Lei de Diretrizes Nacionais, a LDB. Agora, eu gostaria de partir para o segundo momento da fala, que é justamente sobre o que é o livro didático. Bom, o livro didático eu entendo que é um livro adotado pelo professor com vistas ao acompanhamento do conteúdo curricular, de forma sistemática e cotidiana. Ou seja, o livro didático é aquele que justamente está dentro da escola e que é direcionado ao professor. O professor escolhe o livro didático e ele direciona aos seus alunos. Então, o livro didático eu estou entendendo isto. Eu gostaria de citar uma citação de Paulo César Coelho, e posteriormente eu irei colocar as referências no chat ou no Classroom, ele diz o seguinte: o livro didático é um recurso de dimensões diversas. É um material de formação escolar, pois informa, instrui e educa. Constitui-se fundamentalmente como um instrumento de organização e transmissão de conhecimento, tornando acessíveis a crianças e adolescentes ao saber de caráter acadêmico. O saber de caráter acadêmico, desculpa. É, não obstante, um produto do mercado editorial, pois obedece a um conjunto de regras do mercado do livro, de modo a conformar-se como um produto aceito e consumido. Ou seja, o livro didático ele tem algumas características que está relacionado tanto à questão do mercado, como está também relacionado a uma organização estatal, porque, querendo ou não, o Estado interfere de maneira direta no livro didático. E a outra questão é que o livro didático ele justamente tem esse objetivo de desenvolver um conteúdo tanto pedagógico como uma metodologia para o professor seguir. Muitas vezes tem essa é a ideal do livro didático. Muitos autores falam que o livro didático ele muitas vezes tem essa perspectiva de tentar substituir o professor. Isso exatamente é um problema que existe dentro das escolas, que através do livro didático promover o currículo escolar. Bom, dentro de algumas perspectivas do livro didático, eu irei citar justamente a função ideológica e cultural, que é justamente abordado principalmente pela autora Cícera Bittencourt, Tânia de Luca, Alan Chapman também. Eles, na verdade, a ideia de Alan Chapman e as outras duas autoras começaram a abordar esses conteúdos relacionados a essa perspectiva. Bom, eu vou dar um parâmetro geral histórico para vocês observarem como o livro didático ele está diretamente relacionado à questão do Estado. Por exemplo, no século XIX, após o fim da monarquia, o início de uma república, os compêndios que foram estruturados dentro da Faculdade de Direito em São Paulo, eles foram, em 1827, eles foram decididos na Assembleia Geral. Ou seja, a faculdade elas não tinha autonomia sobre o que poderia ser dado aos estudantes. Tiveram o Estado em si acionar a Assembleia Geral para que pudesse decidir o que seria ministrado dentro dessa faculdade. E é uma coisa muito interessante porque é justamente no período que a nação está se tornando independente, no sentido monárquico. Outra
Outra questão que é muito boa para ser pensada é justamente o desenvolvimento do Estado Novo, que o período de Getúlio Vargas conduziu seu processo ditatório aqui no Brasil. Que Tânia de Luca, ela faz uma citação dentro do seu texto que é muito interessante. Ela fala o seguinte: de fato, durante o Estado Novo, inaugurou-se um outro patamar de intervenção. E se o Poder Executivo era o principal responsável pelo negócio, comprando e indiretamente influenciando decisões mercadológicas dos editores, ou pelo menos de parte deles, no novo regime, o Estado passou a ser incentivador, organizador e o controlador, além disso, um comprador importante, o que redutou em forte dependência do setor editorial didático. Ou seja, durante esse momento, o Estado Novo ele iniciou um processo que ele conduzia à compra sistemática dos livros didáticos, porque muitas das vezes esses livros didáticos eles eram também importados de fora. E a partir do Estado Novo iniciou um processo também de nacionalização desses livros didáticos dentro do território brasileiro. E dessa forma o Estado ele começou a justamente a organizar os livros didáticos e de tal maneira que ele baixou um decreto-lei, que foi o decreto 1006, em 1938, que justamente esse decreto ele dizia que a partir de 1940 os livros didáticos, para entrar dentro das escolas, eles teriam que ter um selo do Ministério da Educação. Então, é muito semelhante ao que a gente teria hoje do PNLD. As escolas públicas, os livros das escolas públicas, elas têm um processo de revisão através do programa do PNLD, que eu vou falar um pouco mais depois. Um outro momento também que é bem que o Estado ele toma para si a responsabilidade dos livros didáticos nas escolas é no momento da ditadura militar, que existia uma comissão do livro técnico e livro didático que justamente possui uma função muito semelhante também ao do Estado Novo, que é justamente coordenar a produção, a edição e a distribuição desses livros. E chegando na redemocratização, veio justamente o Programa Nacional do Livro Didático, que iniciou em 1985, só que apenas em 1996, começou a avaliar os livros didáticos. Então, a partir de 96, lançava-se um edital e as editoras elas mandavam os livros eram avaliados e a partir desses livros avaliados, eles eram direcionados às escolas. E assim os professores iam escolhendo os livros que já tinham sido avaliados pelo Estado. Então, isso é uma marca também muito lucrativa para as editoras, porque elas pensam os livros didáticos buscando na venda, que é justamente essa questão do capitalismo, que já entra na segunda etapa de que os autores como Cecília Picot e Tânia de Luca retratam, que é justamente a questão econômica do livro didático, porque o livro didático está em um contexto capitalista. Então, é justamente o lucro é a sua finalidade. As editoras, elas produzem esses livros para ser vendidos. E não importa para quem seja. E, nesse caso, é muito rentável vender para o Estado. Ela desenvolve toda uma estrutura para que possa ser vendida esses livros para o Estado, passando por esses editais, da PNLD, por exemplo. E, ao ser vendido, Tânia de Lucas fala que basicamente 60% da renda das editoras são compradas pelo o Estado brasileiro. O Estado em si ele compra muitos livros e dessa forma uma rentabilidade muito boa. E uma coisa que também que acontecia, que eu acho que não acontece mais, pelo menos eu espero, é justamente pelo fato de o Estado comprar os livros e os professores escolherem esses livros para serem utilizados, as editoras em si, elas buscavam, de certa forma, alguns tipos de mecanismos assim, de sedução para os professores. Então, eles ofereciam cursos antes, eles ofereciam distribuir materiais em anexo. Tudo isso justamente na tentativa de os professores escolherem esses livros. Então, muitas vezes, eram escolhidos os livros por parte não apenas não do seu conteúdo, mas pelo fato da afinidade que tinha com o representante da editora. Isso foi proibido
desde 2007, então eu espero que não esteja acontecendo ainda. Uma coisa também que eu iria falar é justamente a questão econômica do PNLD, porque o PNLD, ele, você entrar no site do PNLD, ele mostra umas tabelas relacionadas a quanto o Estado gastou para comprar cada quantas escolas foram beneficiadas, quantos alunos foram beneficiados e o total de aquisição de livros didáticos e os seus valores. Então, no PNLD de 2020, foram equivalentes a 1.399.201.000 reais, reais obtidos para as editoras. As editoras elas conseguiram lucrar isto com o Estado brasileiro, justamente para recompor livros de educação infantil, do anos iniciais de ensino fundamental, anos finais de ensino fundamental e também do ensino médio. Uma outra característica relacionada ao livro didático é justamente o seu suporte de método pedagógico. É justamente o livro didático ele é formulado para desenvolver os conteúdos de uma maneira simples e que muitas vezes é tão simples que termina complicando, porque às vezes é um conceito tão complexo e eles tentam simplificar e parece não ser tão fácil ser de humanas, por exemplo. Então, esses livros, muitas vezes, eles desenvolvem essa característica de tentar simplificar demais os conteúdos e outra forma também é justamente o desenvolvimento de uma linha temporal em que começa na pré-história e termina na história contemporânea. E muitas vezes a história é em que essas temáticas muitas vezes elas não são desenvolvidas. Então esse é um problema para os professores de história, principalmente no caso que eu estou falando de história, e é um problema também porque muitos desses livros, eles, como eu falei antes, eles são adotados como currículo. Então o professor pega o livro e só segue. Vai seguindo os capítulos de acordo com... Pega os capítulos, divide por dias e faz, cada dia eu vou ter que dar tal conteúdo. Isso acontece muito, infelizmente. Então, é uma característica do livro didático. E uma coisa que também eu acho muito importante, que é justamente essa construção da verdade. O que está no livro didático é o que é verdadeiro. Muitas vezes não se tem essa discussão dentro da sala de aula sobre se aquele conteúdo é realmente verídico ou, pelo menos, passivo de questionação. Bom, passando para a terceira parte da fala, eu gostaria de apresentar o slide. Boa noite. Minha fala é muito complementar à fala de Anderson, né? E aí, para a gente discutir um pouco da questão indígena em sala de aula, eu acho que é fundamental a gente iniciar discutindo um pouco da BNCC, né? A BNCC, que foi a do ensino fundamental, foi aprovada agora, em 2017, final de 2017, e a do ensino médio no final de 2018. E aí, a proposta da BNCC é ser um documento de caráter normativo, né, e ser uma base de referência para a formação, né, para a construção curricular dos demais entes. Então, assim, a BNCC acabou se tornando uma, né, apesar dela ter pouco tempo, mas a discussão, dada a importância da BNCC, a discussão em que ela esteve envolvida acabou ganhando muito espaço, né? Não é difícil a gente encontrar artigos, encontrar o pessoal na internet discutindo sobre a BNCC. E ela é muito nova, então eu tenho certeza que vai gerar muitas outras discussões ainda pela frente. Até porque ela apresenta diversos desafios, né? Eu acho que a questão curricular e a questão da prática docente mesmo. Bem, então, a BNCC, e aí eu vou fazer uma análise, principalmente da BNCC do ensino fundamental, que é quando a gente tem aquela divisão mais, como é que eu posso dizer, mais estratificada
do ensino de história, e aí vamos deixar bem claro que eu estou fazendo a discussão aqui do ensino de história, né, porque a 11.645, ela não trata só da disciplina de história, ela não é só o ensino de história e cultura indígena para história, ela deve perpassar todas as outras disciplinas, literatura, língua portuguesa, sociologia, matemática, por que não? Física, por que não, né? Então, assim, mas a nossa discussão aqui é para efeitos de currículo escolar do ensino de história, tá certo, meu povo? Então, quando a gente acessa a BNCC e a gente vai olhando os conteúdos, né, quem tiver interesse, a BNCC está lá, está disponibilizada na internet, fácil acesso. E aí, quando a gente vai olhando os conteúdos do ensino fundamental, né, de 6º a 9º ano, a gente vai percebendo que no 6º ano, a gente vai ter uma ampla discussão sobre povoação das Américas, a gente vai ter uma ampla discussão sobre diferentes formas de sociedade, a gente vai ter discussão sobre a cultura material e a tradição oral dessas sociedades, né, nesse período pré-histórico, nesse período de formação, as migrações. Então, a gente tem uma bagagem considerável, né, da questão da temática indígena, dos povos originários, no 6º ano. Quando se passa o 7º ano, a gente vai ver também a temática ser amplamente abordada. Então, a gente vai ter a discussão de sociedades ameríndias, né, da organização social, saberes e técnicas. A gente vai ter a discussão das alianças, dos confrontos, das resistências, né, no período das invasões, no período das conquistas. A gente vai ter a interpretação a partir de documentos históricos, o que é importantíssimo, né, trabalhar em sala de aula documentos históricos. Vai ter a questão da distribuição territorial, considerando a diversidade étnica. Então, a gente vai perceber que no 6º ano, para além daquela discussão, né, do povoamento das Américas, né, a gente vai passar a discutir, a BNCC propõe, na verdade, que seja discutido a questão da chegada a chegada dos colonizadores, né, a invasão europeia nas Américas, e como se deu essa relação, né, a relação de aliança, mas também de resistência, de confronto. Tudo isso vai ser trabalhado no 7º ano. No 8º ano, a gente vai ter a discussão do processo de independência das Américas, e aí já começa a noção de tutela, a identificação de permanências, de discursos de permanência, então preconceitos, estereótipos, violências, vai se discutir a política indigenista no Império, e vai se discutir também o discurso civilizatório e os impactos nos povos originários. Então, no 8º ano, a gente vê a discussão sobre os povos indígenas em relação à questão mais ali daquele período imperial do Brasil. Quando chega no 9º ano, o que a gente vai ter, na verdade, é um silenciamento, né? Então, a discussão sobre povos indígenas, ela vai ser reduzida. Se a gente for olhar, na verdade, 6º, 7º ano, a gente tem uma ampla discussão. No 8º ano, a gente já começa a ter uma discussão, mas é uma discussão ainda ok. E no 9º ano, essa discussão vai ser muito genérica. Então, vai se propor uma questão, a discussão da questão indígena na República. Quer dizer, a República começa em 1889, né? E a proposta é que essa discussão seja feita até 1964. Só que a gente precisa pensar que esse período, né, o período da República, representou uma ruptura considerável, que é a questão da mudança no modelo de tutela. Então, se no período colonial, no período imperial, a gente tinha a questão da tutela muito vinculada às ordens religiosas, né, ainda que no período imperial você vai ter os diretórios, né, com certa atuação laica, mas, em geral, são as ordens religiosas que vão tomar conta. Na República, você tem uma ruptura muito grande, né? Você tem a formação de um novo discurso, que é o discurso positivista, né? O Estado, nesse discurso positivista, e aplicando esse discurso na tutela dos povos indígenas, que passa a ser laico. Então, existe um projeto de nação,
e vai existir um projeto de nação em que o indígena vai estar situado. E o que a gente vai percebendo, né, da análise que a gente fez do nono ano, do conteúdo do nono ano, a gente percebe que existe uma discussão muito a largo, da discussão mais profunda que é necessária. Por quê? Porque o século XX foi logo ali. Né? Se a gente pensar, muito das discussões do século XX, muito dos discursos, da narrativa do século XX, ainda está hoje. Então, da mesma forma como você ouvia, você encontra na documentação, na legislação do início do século XX, se falar da necessidade de civilizar os índios, né, da necessidade de que as terras indígenas sejam produtivas para o desenvolvimento da nação, ainda é um discurso que, se você ler certos documentos, parece que foi um documento da semana passada, porque é a permanência do discurso. Então, assim, é compreensível que, dá para se compreender que o conteúdo do nono ano acaba passando um pouco a largo disso. Ele acaba, de certa forma, negligenciando um pouco o conteúdo referente ao movimento indígena, né, que emergiu na década de 1970 e que foi fundamental. Inclusive, se a gente parar para pensar, muitas das conquistas que a gente vai observar hoje, dentre elas a Lei 11.645, né, a Constituição Federal, a parte que trata sobre povos indígenas, é resultado da luta do movimento indígena que emergiu na década de 1970, né? É uma luta que está posta, que já conquistou muito espaço, já teve grandes vitórias, mas que continua muito ativa. E, na verdade, no nono ano, a gente não vê nenhum tipo de discussão específica sobre os povos indígenas. Então, o que a gente percebe da BNCC é que, se de um lado ela traz, sim, uma certa visibilidade aos povos indígenas em relação ao sexto e em relação ao conteúdo do sexto, sétimo e até certo ponto do oitavo ano, no nono ano, que era para discutir, talvez, pelo menos na minha percepção, ainda mais, porque é o período mais recente, ainda você encontra ainda muito desse discurso atualmente, acaba passando um pouco silente. Então, assim, existe um projeto, na verdade, que não é um projeto, a gente não pode passar por ser um projeto inocente, é um projeto de silenciamento dos povos indígenas, né? É uma luta constante contra, né, o movimento indígena, luta contra essa tentativa de invisibilidade, essa tentativa de silenciamento, mas que é uma coisa que está posta. Por quê? Porque a escola é um espaço de construção do cidadão. Então, é fundamental para que o aluno ele tenha essa consciência histórica, que ele entenda a sua realidade, que ele entenda também o espaço dos povos indígenas, não só no passado, mas no presente. E é fundamental que os currículos eles tenham isso. Né? E a gente, observando a BNCC, a gente vai perceber que existem lacunas que precisam ser preenchidas. E aí você pode me perguntar, né, Dácia, certo, mas como essas lacunas vão ser preenchidas? Né? Eu acho que a gente não pode, importante, quando a gente fala de ensino de história indígena, faz toda a discussão sobre a educação, sobre o ensino de história nas escolas não indígenas, né, a gente precisa pensar que, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu, professor, né, eu preciso problematizar, então eu preciso perguntar onde estão os povos indígenas na história do século XX, né, é uma pergunta que precisa ser feita à BNCC, preciso ser feito aos livros didáticos, né, eu acho que Anderson já abordou bastante, eu acho que de uma forma brilhante, sobre essas ausências que o livro didático ainda tem, né, mas eu preciso, para além de só discutir e só problematizar, eu preciso pensar o que é que nós estamos fazendo, o que cabe a nós, né, qual o nosso espaço, nós enquanto professores, nós enquanto pesquisadores, o que é que nós podemos fazer para preencher,
Então, se por um lado você tem a BNCC, né, por outro, você tem também a ausência nos currículos das universidades do ensino de história indígena, então você vê bastante história indígena do mesmo jeito, no período colonial, no período imperial, mas quando chega no século XX, o predomínio é de outras temáticas. Então, é importante a gente pensar que, se a gente está fazendo, tá fazendo a reflexão sobre o movimento negro no século XX, se a gente está fazendo a reflexão sobre trabalhadores, né, classe operária, classe trabalhadora no século XX, são temáticas fundamentais, importantíssimas, e que bom que elas estão entrando cada vez mais no espaço escolar. A gente também precisa começar a refletir como trazer a temática indígena também para o século XX, na sala de aula, né? E aí é um desafio para o professor, com certeza, né? Tentar preencher esses silêncios que são impostos, que são colocados, né, num currículo, são colocados nos livros didáticos muitas vezes, pelo menos na maioria das vezes. Os livros didáticos que eu tive oportunidade de ter contato, tanto de escolas privadas quanto livros didáticos aprovados pelo PNLD, no PNLD, a gente vai percebendo esse silenciamento. Então, não é uma coisa só dos livros didáticos da escola pública. Na escola privada, você tem essa mesma situação de invisibilidade. E aí, ao professor, né, ao professor e aos pesquisadores, a nós, é proposta uma postura de como eu faço para preencher esses silêncios, né? Dentro daquilo que é previsto na 11.645, dentro daquilo que é previsto na BNCC, mas que muitas vezes não é, inclusive, alguns desses assuntos estão na BNCC, mas não são abordados no livro didático. Aparecem como uma puxadinha, aparece como um comentário rápido, um parágrafo, ou apenas uma referência a um filme, ou uma referência a algum outro material, mas não é de fato trabalhado. Então, assim, a gente precisa, primeiro, a gente precisa pensar, quando a gente fala também PNLD, a gente precisa pensar que existe o PNLD literário. Não sei se vocês conhecem, o PNLD literário é o Programa Nacional do Livro Didático Literário, em que ele é um programa recente, ele começou em 2018, e ele substituiu o PNBE, que é o Programa Nacional da Biblioteca Escolar. O PNBE, no PNBE, o governo, o Estado, comprava livros literários, né, e enviava para as bibliotecas das escolas. Só que qual era o problema? Esses alunos, muitas vezes, não tinham acesso à biblioteca das escolas. Eu tenho certeza que tem muitos professores aqui que passaram por escolas cujas bibliotecas estavam fechadas, por falta de quem ficasse nas bibliotecas, por falta de organização, por N motivos, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas bibliotecas escolares simplesmente não funcionam. Ou, quando funcionam, elas não dão acesso aos estudantes, não dão acesso no sentido dele pegar o livro e levar para casa. E é o espaço de casa que muitas vezes esse aluno tem para fazer essas leituras que não são leituras exatamente, digamos, do livro didático. Então, esse aluno que não leva esse livro para casa, ele também não tem conhecimento desses livros. E aí, o PNLD literário, ele surgiu exatamente na proposta de comprar esses livros e, se não me falha a memória, são 2 livros por aluno. E esses alunos levarem esses livros para casa. Assim como funciona no PNLD, né? Assim como funciona com o livro didático normal. E aí, consultando os livros, e aí eu fiquei muito curiosa, porque eu fiz, eu queria ver o que é que tem, o que é que de obra foi aprovado no PNLD literário. E entrando no PNLD, no resultado, né, passando, ao todo foram 190 obras, é isso, 189 ou foi 190, se não me falha a memória, e
eu fui olhar livro por livro para ver qual deles abordava a temática indígena e qual deles era de autoria indígena. E dos 190 livros, apenas 7 abordavam a temática indígena, né? Ou de alguma forma, assim, abordavam, eu estou falando, tratam especificamente, ou de alguma forma passam pela temática indígena. Então, apenas 7 é o quê? É 3,7% dos livros, né? De 190 livros aprovados, apenas pouco mais de 3% tratam-se de livros, de obras com a temática, tratando da temática indígena. Em relação à autoria indígena, a situação é ainda mais crítica. Por quê? Porque a gente vai ter somente 4 autores. Então, dos 190 autores, né, aliás, é menos, porque teve autores, mais de um livro de um determinado autor, mas de 190 livros, apenas 4 eram livros de autoria indígena. E aí eu sei que, juntando muitas vezes o currículo, o livro didático e a falta de material escolar, né, literário, muitas vezes dificulta para o professor fazer, né, conseguir levar o seu aluno a fazer uma reflexão sobre a história e a cultura indígena. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, a gente precisa se sentir desafiado, mas também procurar meios, formas, caminhos para a gente romper com isso. Nós, enquanto professores, nós, enquanto pesquisadores. Por quê? Porque a gente nem pode demonizar o livro didático, porque a gente precisa entender, como o Anderson disse, é um livro feito comercialmente, né? Até porque também, se ele fosse abordar tudo que a gente espera que ele aborde, eu acho que não existia, não dava num livro só, eu acho que ia precisar no mínimo em 5 livros, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei vocês, mas uma temática que eu nunca encontrei em livro didático, temática cigana, né? Em período nenhum. E até hoje nós temos no Brasil comunidades ciganas, mas não é abordado, né? É totalmente invisível no livro didático, né? Estou dando exemplo de uma minoria, um grupo social que não é abordado, né? E aí, se a gente for pensar todos os outros grupos que precisam, sim, entrar no espaço escolar, né? No espaço escolar que eu estou falando, na discussão, na reflexão, na formação do aluno, então a gente não ia ter livro didático suficiente. Mas, então, cabe ao professor fazer o quê? Uso de materiais complementares. Eu sei que é muito difícil, por quê? Porque muitas vezes nós não temos a formação, né? Lá na graduação, nós não tivemos a formação de história indígena, né? Eu tiro por mim, eu vi história indígena de maneira muito, muito, digamos assim, limitada. Minha experiência com a temática indígena se deu muito com o envolvimento com a pesquisa, né, junto com o Abaiara, junto com Cláudia, e eu sei que nem todo mundo tem esse acesso. Muitas vezes, quando é tratado como uma disciplina não obrigatória, né? Quando chega no século XX, aí você não vê mesmo ditadura, período do século XX, não existe os povos indígenas, eles são simplesmente calados e eles vão emergir, talvez, né? Isso é o discurso que é feito. Vão emergir, talvez, lá na Constituição, aí parece que eles brotam do chão e todo mundo lembra que existem povos indígenas. E é um desafio para a gente, né? Trazer esse discurso de dizer, olha, não, os povos indígenas não só estiveram presentes no período colonial, no período imperial, mas eles estiveram presentes no período da República, e muito mais do que isso, eles se organizaram, eles foram resistência. Da mesma forma como a gente estuda a resistência no período colonial e imperial, a gente precisa também pensar as formas de resistência desses povos durante o período da República, né? E como essas resistências, elas resultaram no que hoje nós conhecemos por políticas, né? Como a exemplo da 11.645. Então, assim, primeira coisa, não vamos demonizar os livros didáticos, certo? A pergunta é o que nós podemos fazer? Nós, enquanto professores, precisamos, então, recorrer aos materiais complementares. Ah, Dácia, mas o governo não disponibiliza. E, diga-se de passagem, o atual governo com certeza não vai disponibilizar, ninguém espere, né? Que vão disponibilizar alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que a gente precisa fazer? Recorrer
aos materiais que estão disponíveis para a gente de alguma maneira, gratuito. E aí o primeiro material que eu trago é o uso de literatura. Então, a gente está falando muito, né, hoje se fala muito em dar voz aos povos indígenas. Ah, vamos dar voz às minorias, não só aos povos indígenas, mas às minorias, vamos dar voz. Mas, muitas vezes, nós não queremos ocupar um lugar de escuta. Então, a gente quer dar voz através dos nossos trabalhos, através das nossas pesquisas, mas nós não pensamos que precisamos ocupar um lugar de escuta. Por quê? Porque esses povos estão produzindo conhecimento, esses povos estão produzindo pesquisa, estão produzindo literatura, e eles precisam ser também ouvidos. A produção acadêmica, né, sobretudo com a ascensão da nova história indígena, também na década de 70, trouxe pesquisadores incríveis, né? Eu acho que, assim, muita gente que hoje é referência, né, surge a partir desse movimento que é a nova história indígena. Mas, em paralelo a esses pesquisadores, a esses acadêmicos, a esses estudiosos, a gente precisa também ouvir as produções que os povos indígenas estão fazendo e levar isso para dentro de sala de aula. Então, a gente tem vários autores indígenas que podem ser abordados. Então, a gente tem, por exemplo, Eliane Potiguara, só alguns para citar. Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Davi Compenaua, Cacau Herá, Daniel Munducuru, Julie Dorrico, a gente tem a Graça Graúna, Fernanda Vieira, Aline Pachamama, Thelma Pacheco Tremembé, sem falar nos livros de autoria coletiva. Então, há exemplo, por exemplo, da coleção Mundo Indígena, e Nós, que é uma antologia de literatura indígena. Então, a gente precisa pegar essa literatura indígena e levar para dentro de sala de aula. Então, nós precisamos, sim, trabalhar com José de Alencar? Com certeza. Vamos, sim, trabalhar o Macunaíma dentro de sala de aula? Com certeza, né? Mas a gente precisa também trabalhar um Ailton Krenak dentro da sala de aula. A gente precisa trabalhar um Daniel Munducuru dentro da sala de aula. É impossível a gente pensar em história e cultura indígena sem ouvir os povos indígenas e a produção do conhecimento que eles têm feito. Então, o primeiro ponto, Dácia, eu sei que não é fácil, e eu sei que muitas vezes, né, muitas vezes não, o salário do professor é muito pequenininho, mas alguns desses livros, às vezes você encontra até gratuitamente, ou você encontra com o autor mais barato. Então, vou dar um exemplo, Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, está gratuito, né, desde que ele lançou pela Companhia das Letras, que já lançou gratuito. Eu recebi, eu acho que uns 4 grupos pelo WhatsApp, eu recebi esse livro, né? Tem plataforma disponibilizando gratuitamente. É um livro fininho, dá para levar para a sala de aula, né? Dá para você trabalhar com ensino médio, com 8º e 9º ano. Para quê? Para discutir não só história indígena, mas dá para discutir meio ambiente. Eu acho que o que a gente precisa, a gente fala muito sobre interdisciplinaridade. A gente precisa do ensino interdisciplinar. Concordo plenamente, mas a gente precisa colocar isso em prática. Então, literatura não é só para professores de literatura e história. Literatura é uma ferramenta riquíssima para professores de história. Não, repõe minha frase. Literatura não é só para professores de literatura e português. É também para professores de história. Então, a gente precisa utilizar a literatura também para atrair o nosso aluno a pensar a história indígena. Então, por exemplo, Eliane Potiguara, com o livro Metade Cara, Metade Máscara, em que ela conta um pouco da sua história, é possível trabalhar a presença dos indígenas, né, a migração indígena, porque ela sai daqui, ela é potiguara, ela sai daqui da Paraíba, na verdade, a família dela saiu, ela ainda não era nascida, e ela vai para o Sudeste. E aí ela vai, quando ela nasce, ela vai conhecendo e vai se descobrindo. E aí é importante, numa cidade grande, então ela fala sobre preconceito, ela fala sobre as dificuldades, ela fala sobre traumas que a avó dela, a mãe dela passou, e que isso reflete nela também, né? Traumas que foram de um período do início do século XX, de um período de invasão de terras aqui na Paraíba. Então é possível pensar os povos indígenas
a sua história, a presença de povos indígenas no espaço urbano, também através da literatura. Unir literatura à história. Outro elemento importante que eu acho que a gente precisa se valer, nós enquanto professores, são os sites. Né? A gente tem uma gama de sites que podem ser utilizados dentro de sala de aula. Para quê? Para pesquisa. Então, se você vai trabalhar com seu aluno a diversidade dos povos indígenas, né? Que povos indígenas, por mais que a palavra povos no plural já denote uma pluralidade, mas ainda não denota a totalidade da pluralidade dos povos indígenas do Brasil, então, recorre aos sites para fazer pesquisa sobre a pluralidade desses povos. Recorre aos sites para fazer a discussão sobre território. Então, você tem sites com visibilidade indígena, você tem sites como Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, você tem site da APIB Socioambiental, você tem site do CIMI e tantos outros sites. Eu acho que a gente poderia, assim como eu poderia passar horas falando de autores indígenas, eu poderia passar horas aqui falando sobre sites que tratam, né, da questão indígena, que, inclusive, alguns deles são feitos também por indígenas. Então, se nós, professores, vamos trabalhar a temática indígena, nós podemos trabalhar essa temática indígena também utilizando dados, informações, instigando os nossos alunos a proceder a essa pesquisa nesses sites. O que é que a gente pode utilizar também? Documentos históricos. Então, hoje existem vários bancos, né, de documentos, que são documentos que foram digitalizados. Né, exemplo do Museu do Índio e tantos outros que estão disponíveis, de fotografia também. Caso vocês tenham interesse, quer levar uma fotografia, procura uma fotografia do período. Vai trabalhar século XX, procura fotografia do período. Né? Não pega uma fotografia perdida, vai nos bancos, instiga teu aluno a conhecer os bancos, os documentos históricos, leva um documento para eles. E, de repente, é possível se pensar como esse documento, como o discurso, né, desse documento é um discurso que ainda permanece, fazer esse link e fazê-los refletir sobre como a história, ela está presente hoje, né, ela está presente no nosso presente. A gente também, outras ferramentas que a gente pode utilizar enquanto professor podcasts. Tem vários podcasts, eu conheço vários alunos que inclusive usam, que leem, que ouvem os podcasts que produzem conteúdo sobre literatura indígena, sobre música indígena, que tratam da questão indígena. Então, propõe ao teu aluno ouvir de repente um determinado episódio e fazer uma reflexão, trazer um resumo, o que é que ele entendeu daquilo, que tipo de relação ele faz, por exemplo, com uma informação que ele encontrou no site, ou que ele encontrou em um outro local, no Instagram, por exemplo. Então, eu sei que se a gente for parar e pensar no tamanho do desafio que é para nós, professores, pensar o ensino de história indígena na sala de aula, né, uma vez que a gente não tem o incentivo o incentivo necessário, mas se por um lado é um desafio, a gente não pode se negar a tentar resolvê-lo. E não apenas ficar discutindo o que está errado, o que está certo. Então, a gente identifica o que precisa ser feito, a gente identifica que é necessário descolonizar a imagem através de outros elementos, a gente identifica. É preciso descolonizar, é preciso tirar aquela imagem cristalizada do indígena, que é muitas vezes trazido no livro didático, e trazer uma foto, uma fotografia, trazer uma imagem, trazer um documento, de repente trazer um trecho, se não tem como trabalhar autores indígenas, o livro inteiro, mas traz um trecho do livro, traz um elemento, traz uma música, né? Há vários indígenas que fazem produções musicais, então traz uma música produzida por indígenas para ir
desfazendo essa imagem cristalizada que muitas vezes se permanece no discurso, tanto do livro didático, né, quanto no discurso do imaginário social. Então, ainda existe aquela imagem do indígena cristalizado, do indígena que é o indígena da Amazônia, ou do indígena do Xingu, e não se percebe que os povos indígenas, né, são múltiplos, são pluri, né, não só em quantidade, mas em cultura. E aí é uma chance de você trazer, através dos elementos, através dessas ferramentas, né, das ferramentas tecnológicas, né, de e-books que tem disponível, trazer para o teu aluno, né, trazer para o nosso aluno, que eu sou professora também, trazer para o nosso aluno uma reflexão, né, que se contraponha à visão hegemônica, né, que é uma visão de que os povos indígenas não existem, ou então que se são povos que não moram mais nas aldeias, né, se são grupos que não vivem mais nas aldeias, eles vivem em cidade, então eles não são mais povos indígenas. A gente precisa desconstruir essa imagem pode ser desconstruída através de várias ferramentas. E, por fim, o que é importante também pensar, para além para além do trabalho do livro didático, né, da atribuição dada ao livro didático, para além do papel do professor, a gente precisa pensar no papel do pesquisador. Porque muitas vezes a gente fica no nosso espaço de pesquisa sem pensar eu identifico a ausência no livro didático, eu identifico a necessidade de se trabalhar aquela temática na escola, mas muitas vezes eu não tento criar a ponte. Então, eu, enquanto pesquisador, eu, enquanto acadêmico, eu que ocupo espaço na academia e estou produzindo conhecimento na academia, como o meu conhecimento chega às escolas? Será que a minha discussão tem chegado às escolas? Será que eu tenho transformado a minha pesquisa, ou tenho buscado transformar a minha pesquisa em material que auxilie o professor nessa jornada? É importante a gente pensar na necessidade de ser feito um pacto entre a escola e a academia, né, para se conversar, para que a produção acadêmica não fique no espaço só da universidade, mas ela saia, aquele conhecimento que falta, né, ele seja preenchido através do conhecimento que está sendo produzido na academia, que ele não fique só no espaço acadêmico, na fala de quem está pesquisando, mas que ele entre no livro didático, que ele entre em materiais complementares. Hoje a gente tem acesso a vários e-books, né? É muito fácil a gente receber e-books, é muito fácil a gente ter acesso a e-books gratuitos. De vez em quando eu recebo e-mails do pessoal, olha, isso aqui está gratuito, isso daqui está gratuito, e às vezes eu fico besta com o tipo de material que se coloca gratuitamente. E que legal que esse conhecimento está sendo democratizado. Então, vamos democratizar também. Né? É uma discussão que eu tenho, uma reflexão que eu tenho feito em relação à minha pesquisa. Né? Cláudia comentou, eu trabalho com educação indígena no século XX, né, durante o período da tutela do SPI, e apesar de eu estar no início da minha dissertação, né, eu já trabalho com essa temática já há quase 2 anos, mas eu estou começando a trabalhar a minha dissertação e eu estou começando a refletir sobre isso. Porque o que me levou à minha dissertação, né, o que me levou ao meu projeto de mestrado, foi exatamente essa percepção. Eu trabalhava com os povos, com ensino de história indígena, né, na universidade, junto com Cláudia, e com acesso a esses livros, eu fui percebendo que existia uma lacuna, né, dessa história. E foi o que, diante do interesse, eu acabei chegando à documentação que hoje eu trabalho, e pensando que seria um tema importante para ser abordado, para ser discutido. E aí, como eu comecei a dissertação, começou também um questionamento de como eu vou levar esse conhecimento que eu estou produzindo para a sala de aula, né? Como eu, depois que eu terminar a minha dissertação, como eu posso democratizar o conhecimento que foi gerado numa universidade pública, como eu posso democratizar de maneira que esse conhecimento chegue ao professor que está lá na escola?
e que muitas vezes não tem como fazer a leitura de um livro dessa grossura para dar uma aula sobre povos indígenas do século XX. Como eu posso auxiliar esse professor? Então, é necessário a gente pensar na necessidade de se formar um pacto entre a escola e a academia, né? De produção de conhecimento da academia, mas também de fazer essa ponte entre o conhecimento da academia e a produção de materiais que vão dar subsídio ao professor, né? Porque não cabe só aos entes fazer essa formação. Se eu, enquanto pesquisadora, eu percebo que existe uma lacuna, eu preciso pensar como eu, na minha pesquisa, vou contribuir para que essa lacuna seja minimizada e os alunos tenham acesso a esse conhecimento. Bem, pessoal, foi essa minha reflexão, né? Eu vou deixar, como os outros professores têm deixado, as referências, e eu espero ter feito um convite, né? Não só um convite para vocês, mas um convite para mim mesma, sobre a necessidade de se refletir. Oi, Ângelo. Refletir sobre os povos indígenas, né, no Brasil, e como a gente pode produzir conhecimento, né, na academia e levar esse conhecimento para a sala de aula, produzir material para a sala de aula, para subsidiar o professor nesse processo de ensino da história e cultura indígena. Bem, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Dácia. Obrigada, Anderson. Obrigada pela fala de vocês, pela apresentação de vocês. Boa noite, Ângelo. Oi, Ângelo. Então, a gente podia passar para as perguntas. Tem bastante perguntas aqui dos nossos participantes. Então, poderíamos começar. Quem da equipe que está a postos hoje, por favor. Só avisando de antemão, eu vi as perguntas, vou me meter, porque algumas assim estão me coçando para responder, mas eu vou deixar os meninos responderem primeiro, tá? Um momento, deixa eu ver. Quem está com as perguntas? Reginaldo, Iris, Malu. Eu estou com as perguntas. É para enviar para a senhora? Não, você vai fazendo as perguntas, Reginaldo, por favor, que as meninas não estão respondendo. Perfeito, então. Então, eu acharia legal fazer uma jornada de 3 perguntas, pode ser? Um bloquinho de 3? Pode. Para Anderson. Anderson, Fernando Fonseca. Anderson, como você analisa a nova BNCC e a relação com a temática indígena em sala de aula? Raíssa Cirino. Existe alguma explicação sobre esse descompasso entre o livro didático e a nova história indígena? Porque eu observo que em várias temáticas o livro didático já avançou. Presto Peixoto, para Anderson também. Boa parte das escolas que estudei em Pernambuco não tinha livro didático para mais da metade dos estudantes. E nas quais em São Paulo não tinha para ninguém, nem professores, nem alunos. Como pensar na metodologia que pode ser tomada quando não se dispõe do acesso ao livro didático? Ok, Reginaldo. Então, vou começar por Fernando. Fernando está perguntando justamente a relação entre a BNCC e a temática indígena. Fernando, eu confesso que não foi alvo da minha pesquisa, justamente porque durante o período que eu estava fazendo a pesquisa... Anderson, fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá bom. Fernando, eu confesso que não fez parte da minha pesquisa, justamente porque durante o período que eu estava fazendo ela, a BNCC estava sendo formulada. Então, eu não peguei a BNCC e destrinchei ela abordando justamente essa questão da temática indígena. Confesso que eu vou fazer futuramente. Raíssa, né? Bem, Raíssa, eu acho que
tem muito a ver com a questão dos livros não serem revisados, porque muitas vezes você pega os livros didáticos e você olha, de uma edição para outra, basicamente mudou um negrito, uma imagem, ou um trecho aqui, outro ali, mas em geral a mesma coisa. Eles não modificam, vamos dizer assim, os conceitos. Muitas vezes é a mesma percepção. E no caso que eu estudei foi a temática indígena. Então eu observei que se tem uma percepção semelhante, por mais que às vezes é de uma edição para outra, mas a formulação da ideia é a mesma coisa. Principalmente tratando de imagem. As imagens é recorrente em todos os livros didáticos e basicamente são essas imagens que eu mostrei, relacionadas à questão da igreja, à questão da antropofagia. E quando se trata do indígena atualmente, sempre esse indígena caricato, muitas vezes voltado ou fazendo comparação com o período colonial, ou trazendo o indígena, principalmente naquela área do centro-oeste do país. E Prestes. Bem, Prestes. Acho que é o famoso se vira no 30. Você... porque realmente, muitas das escolas não se tem, não pode ter os livros didáticos. Eu não sei se teria uma biblioteca, se tivesse uma biblioteca já seria alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, se não tem livro didático, possivelmente também não tem biblioteca. Mas assim, por exemplo, se caso você, que muitas vezes tem partido do professor também, infelizmente, caso você tenha, sei lá, uma impressora, então você já pode imprimir fotos, pode imprimir texto relacionado à temática indígena. Sei lá, se você tem uma caixinha de som, você já pode colocar música indígena, ou se não, pegar uma música, sei lá, e fazer uma interpretação sobre ela. Tem tanta música caricata sobre a temática indígena. E se caso os alunos têm internet, já poderia pesquisar site, poderia pesquisar vídeo, documentário, dependendo dos dados que eles tiverem. Então, acho que é o famoso se vira nos 30 mesmo. No seu caso. Bom, eu posso me meter? Pode. Então, vou começar com relação à BNCC. Eu fiz por sinal, eu acho que eu disponibilizei na plataforma, lá no Google Drive, um artigo que a gente, por sinal, eu e Vânia, nós fizemos uma análise das 3 BNCCs, né? A primeira versão, a segunda e a terceira. A primeira versão era nada mais do que uma repetição, né, que a primeira versão acho que de 2017, eu acho que é 2015, enfim. A questão indígena era aquela coisa extremamente generalizada, bem dentro do costumeiro, os povos indígenas, mostrando, tal, estava lá só em termos figurativos, né? Era aquele documento assim, olha, para dizer que falou, tá lá, botou os povos indígenas. A segunda BNCC, que foi exatamente, que a partir do lançamento da primeira, houve uma crítica muito forte, exatamente pela fragilidade e a total falta de consistência na parte do conteúdo histórico. A segunda versão, ela tinha uma proposta sobre a questão do estudo, a inclusão dos povos indígenas na história, de forma espetacular. Tanto que colocava a importância dos povos indígenas, não apenas dos povos indígenas no Brasil, mas ele começava dos povos indígenas da América do Norte, na Mesoamérica e na América do Sul, e expunha a questão dos povos indígenas dentro dessa pluralidade que até Dácia falou na apresentação dela. A segunda versão teve outra enxurrada de crítica, porque faltava discussões, a questão do período da antiguidade, do período medieval, etc, etc. Apresenta-se a terceira proposta da BNCC, que foi a que foi aprovada. O que é que aconteceu nessa terceira? Então, para poder, eu não sei se foi para enxugar, aquela coisa assim, vamos enxugar um lado para poder encher o outro. Ou se foi aquela coisa assim mesmo, de dizer, não precisa falar muito, porque eles não têm muita importância. E aí eles colocaram a questão dos povos indígenas somente no discurso da Lei 11.645, e aí ele está dentro do discurso étnico-racial. Então, fala a Lei 11.645, a importância dos povos afros e indígenas. E PRIO. E aí não faz uma discussão mais aprofundada em relação à importância dos povos indígenas na história do Brasil. E aí discutindo a questão das pluralidades, discutir a questão da diversidade cultural
mesmo dentro desses povos, a questão do ingresso dessa população indígena, caracterizada como tradicional, no sentido lá, cristalizado lá no livro didático, e vejo também um pouco de mostrar como esses povos estão inseridos hoje na atualidade. Então, a terceira versão da BNCC, ela conseguiu piorar muito em relação à segunda, infelizmente. E aí a gente tem esse problema em relação à BNCC. E uma pergunta que foi, bom, com relação também à questão dos discursos, né, que foi de Raíssa. O seguinte, a gente vê que a gente tem uma produção muito intensa atualmente em relação à questão dos povos indígenas, e isso tanto produzido por indígenas, por povos não indígenas, e uma imensa quantidade também já de povos indígenas que estão trabalhando, e com material acessível, né? Eu vou depois mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar logo, tá? Eu sei que vou aperrear vocês. Ó, aqui tem, não são esses 2 livros aqui, que deixa eu ver, não sei se vocês conseguem visualizar. Alguém deu um ok aí que vocês estão visualizando, tá, gente? Esse aqui é Ipati, o Curumim da Selva, por Eli Makuxi. Aí tem esse, a Onça Protetora, a onça eu não consigo pronunciar, Shirley Krenak, tem esse. Outro também é esse aqui, Histórias Indígenas para Crianças, do Tiago, eu acho que é Haiki, eu não sei pronunciar, gente, desculpa. Aí a gente tem esse material didático, né, são literaturas que pode ser aplicado na escola, literatura para didática. Aí, como Dácia estava falando em relação à literatura, vocês já viram na escola trabalhar literatura para didática de conteúdo indígena? Raramente não tem. Raramente tem. Aliás, eu nunca, pelo menos nos 15 anos de frequência do meu filho de escola, ele nunca usou nenhum livro com a temática indígena dentro desses paradidáticos. Ou seja, o que a gente vê é essa dispersão, né, essa falta de consistência em relação à questão indígena. Então, os livros didáticos, eles não vão buscar na fonte acadêmica, como o Dácia falou, o que está sendo produzido, o que tem, para poder inserir, para poder modificar o discurso do livro didático atual. Pronto, falei demais, pode ir. Próximos. Da literatura, porque eu acho que é ainda mais desconhecido do que a literatura indígena endereçada, né, cujo público é infantil, é a literatura indígena cujo público é adolescente. Né? Então, por exemplo, dos autores que eu citei aqui, grande parte deles, na verdade, eu acho que todos eles têm obras que não são obras somente endereçadas para crianças, mas são obras que os professores podem levar para o ensino médio, né, para o ensino fundamental. A exemplo, como eu citei, das obras do Ayrton Krenak, que são super curtinhas, né, e são fáceis de ler, são altamente... a linguagem é maravilhosa e traz uma discussão fantástica, né, sobre N assuntos. De um livrinho pequenininho, você pode tirar uma discussão, na verdade, dos 3 livrinhos dele. O último é maior um pouco. Mas dos 2 primeiros, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o Amanhã Não Está à Venda, você pode tirar discussões fantásticas e são super curtinhos. Era só isso. E falar em outros autores que produzem. A discussão está pegando fogo. Tem mais pergunta possa ser construído caminhos para que os próprios povos indígenas produzam conteúdos para que sejam abordados em livro didático? Se sim, como? Raíssa Cirilo. Cláudia já deu uma pincelada nos discursos, mas ela foi uma pergunta especificamente para você. Você já trabalhou especificamente com alguns tipos de discursos sobre os indígenas nos materiais didáticos? Fico pensando na influência do pensamento de Darcy Ribeiro para os estudos sobre os indígenas, por exemplo. Ele foi uma referência encontrada por você nesses materiais?
Então, Pedro, em relação a o, deixa eu ver se eu lembro aqui. Certo. Pedro, é o seguinte, os povos indígenas, para produzir o livro didático que eu estou abordando, que é o livro didático que vai para a escola, é uma questão bem complicada, porque, como eu falei a você, o livro didático está voltado com uma estrutura capitalista. Então, para se produzir um livro didático, essa pessoa ela tem que entrar dentro dessa lógica capitalista, participar, ser uma pessoa muitas vezes renomeada por essas editoras e, a partir dessas editoras, selecionar o conteúdo didático. Então, é muito complicado. É muito complicado se ter um indígena dentro do livro didático que eu estou abordando agora, justamente porque esses autores que estão nos livros didáticos atuais, eles muitas vezes são os mesmos que estavam nos livros didáticos há 10 anos atrás, porque eles só fazem reatualizar o livro e fica com o mesmo nome. É muito difícil você ver mudança de uma edição para outra. Então, é bem nesse sentido. E a outra pergunta é de Raíssa. Raíssa, Darcy Ribeiro é uma influência, sim, para a perspectiva dos povos indígenas. No entanto, eu não abordei muito ele dentro dessa pesquisa agora. Eu tratei ele na pesquisa que fiz sobre o SPI, então, que é outro contexto. Mas ele realmente é muito importante. Os seus livros... Alguma coisa, Cláudia? Sim. A questão de Darcy Ribeiro, alguns autores, e assim dizer, autor fulano, botando, eu não saberia responder. Mas dos livros que a gente fez análise na época, durante a pesquisa, esses discursos, digamos assim, mais defensivos, como Darcy Ribeiro, Irmão Vilas Boas, esses discursos não são muito presentes, a gente não vê esses discursos abordados pelos autores de livros didáticos. A gente vê exatamente aquelas descrições ou comentários gerais sobre os povos indígenas, mas fazer esse discurso defensivo em relação a essas populações, a importância dessas populações, a gente não vê. Porque aí, se a gente for pensar e usar esses discursos mais, né, defensivos, é levar o livro didático, somente do ensino básico, a entendimentos um tanto, digamos assim, subversivos, né? O que seria mais ou menos, entraria nessa categoria. E aí, no período em que a gente tem uma vigilância em relação aos livros didáticos, isso é muito sério, né? Porque, para quem trabalha com o discurso, né, a defesa da escola sem partido, e ver que um autor começa a defender a importância das populações indígenas, a defesa das populações indígenas, a manutenção dos seus territórios, a questão do governo de fazer a criação de reservas, né, indígenas. Isso é muito complicado, né? Então, dentro do mercado editorial do livro didático, vai ser muito difícil você encontrar um autor que esteja disposto a enfrentar esse tipo de situação. Se ele fizer, vai ser muito difícil para que ele tenha seu material aceito pela editora. Então, o discurso, se tiver, é muito, muito leve, muito superficial. Até porque as editoras, os livros didáticos não são feitos apenas pelos autores. Existe uma gama de pessoas em volta da produção do livro didático. Então, existem corretores, existem pessoas que escolhem apenas imagens. Então, é por isso que muitas vezes a gente, ao observar o livro didático, o discurso às vezes não está em conexão com a imagem. É muito presente isso às vezes em alguns livros didáticos. Justamente por conta que é tanta gente trabalhando ao mesmo tempo, em que às vezes não se tem essa relação de conteúdos, imagens ou até mesmo aprofundamento sobre um determinado tema. Se me permite, eu só vou dar, eu sei que a gente está avançando na hora, mas enfim, só para fazer um comentário com vocês, eu consegui resgatar aqui nos meus arquivos
É um livro didático que foi aplicado na época da escola do meu filho, acho que ele estava no 6º ano, e aqueles livros que vêm, aquelas apostilas que vêm produzidas, né? Naquele que vendem nas escolas, principalmente nas grandes escolas, aqueles pacotão. E aí, falando sobre a origem do Estado e a sociedade sem Estado. Então, ele vai comparar, né, o que é o Estado, e quando ele começa a falar sobre a sociedade sem Estado, ele fala dos povos indígenas. Então, ele diz aqui, ainda hoje, há alguns raros povos ou sociedades sem Estado, como os indígenas sul-americanos, na sua forma pura ou original. Nessas sociedades não existe a divisão entre ricos e pobres. Todos vivem em habitações semelhantes e partilham o que foi obtido na caça, na pesca e na lavoura. Aí tá, vai falando, sociedade igualitária e tal. Assim, não existe divisão social entre os membros das sociedades indígenas. Todos podem ser, ao mesmo tempo, guerreiros, artesãos, agricultores, caçadores e pescadores. A generalização, né? É incorreta a ideia de que o chefe indígena e o pajé representam o governo. Isso, se isso ocorre, é porque não há mais uma sociedade indígena na forma original. Nesta, o chefe ou pajé não ordenam de fato, não exerce um poder igual de um governante. Aí vai lá falando, tal, aí diz, não podem mandar prender ninguém, não cobram impostos, não são mais ricos do que os outros membros do grupo. Aí essa parte é interessante. Quando algum chefe enriquece e se torna diferente dos demais membros, é porque essa sociedade já deixou de ser indígena e passou a adotar valores civilizados, ou seja, princípios da modernidade, da moderna sociedade industrial. Olha que coisa interessante. Isso no livro didático de 6º ano. E aí, um aluno do 6º ano lê isso, então, como um discurso que a gente tem, eu ouvi esses dias, né? Se o indígena, ele tem uma moto, se ele tem um carro, então ele não é indígena. Ele tem celular, ele não é indígena. E por acaso a gente virou indígena, quem não é indígena? Virou indígena porque dormiu na rede? Não. Então... É o discurso de transição, né, Cláudia? De indígena para civilizado. Então, é um discurso em que o civilizado é um estágio avançado digamos assim, de um processo de evolução humana, e que o indígena, enquanto ele não chega ao estado civilizado, é incrível, porque, assim, é exatamente o discurso do século XX. Então, quando a gente fala que muitos livros didáticos, né, continuam perpetuando esse discurso, né? E aí é importante a gente não silenciar a história do século XX, porque é olhar para trás e dizer, olha, esse discurso aqui é do século XX, isso daqui não existe, no sentido de, já foi repensado, já não é um conceito que é aceitável, né? Há civilizações, há formas de sociedade, nem por isso elas são, por serem diferentes, elas não são inferiores ou superiores, elas são diferentes, né? É incrível. Eu achei interessante, eu sei que a pergunta não é minha, mas eu sou enxerida. A pergunta do Pedro Teixeira sobre a questão do conteúdo, né, do produzido por indígenas no livro didático. Quando é que a gente vai ver? Eu vou dizer, Pedro, que eu, infelizmente, na atual situação, a gente fica um pouco pessimista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas literaturas que a gente vem conversando aqui, eu falo de literatura porque é muito que eu tenho acesso. Eu sei que há outras produções que sujeitos, né, indígenas têm feito, têm produzido, mas eu estou falando da literatura porque é o que eu, digamos, é o que eu leio mais, é o que eu tenho mais contato. Então, eu vejo essa literatura como uma forma de resistência, né? Então, enquanto o livro didático não incorpora, não traz o discurso produzido pelo indígena, né? Não traz essa fala, não traz a nova história, não traz o que a nova história indígena já discute, né? Já há décadas. Enquanto ela não traz, os povos indígenas estão lá produzindo literatura, produzindo conhecimento, e dizendo, a gente produz também. Se no livro didático não há espaço,
a gente tem as nossas formas de produção. Inclusive, tem uma editora que publica muito, que é a editora Pachamama. Publica, se não falha a memória, só livros indígenas, ou dá prioridade a livros indígenas. Então, assim, são formas de resistência atuais. Quando o silenciamento dos livros, né, é imposto nos livros didáticos, há outras formas de se levantar a voz e dizer, ó, a gente produz conhecimento, sim, e a gente quer compartilhar, a gente quer democratizar esse conhecimento, e nós, enquanto professores, precisamos acessar esse conhecimento para levar para a nossa sala de aula. Desculpa, a pergunta era tua, Anderson. Reginaldo? Sim. Sim. Tem duas perguntas para você, Dácia. Uma da Neide Cordeiro, que diz, Dácia, considerando os silêncios que existem na BNCC, na temática indígena pós-64, e a redução das aulas de história no chamado novo ensino médio, que caminhos poderiam ser percorridos para realizar esse diálogo tão necessário em tempos de negação da importância e direitos dos povos originários? E o Fernando Fonseca, que diz, Dácia, primeiramente quero parabenizá-la pela explanação perfeita, digo, e segundo, gostaria de saber como realizar efetivamente essa ponte entre a academia e a escola. Então, Neide, é difícil, porque, assim, é um silenciamento, eu digo que é um silenciamento, aliás, eu digo não, há vários autores que tratam dessa questão, né, que é um silenciamento que não é inocente, né, é um silenciamento em que o conhecimento hegemônico se sobrepõe ao conhecimento, né, à produção do conhecimento desses povos, dos povos indígenas, e também a história, uma história que é contada a partir de um lado só, prevalece sobre a história que é contada a partir da história dos povos indígenas. Então, você não tem, por exemplo, né, como já foi citado aqui, você bem traz que não há quase discussão sobre os povos indígenas durante o período da ditadura, e a gente sabe que não só houve uma intensa perseguição aos povos indígenas, né? Não foi só um momento assim de perseguição, mas também de genocídio dos povos indígenas, como a gente também sabe que eles resistiram. A exemplo disso é o movimento indígena que surge em 1970, que tá aí, né? Tá até hoje, e que tem várias conquistas, né? Que teve presente, não teve um constituinte, né? Mas o Ailton Krenak, eu acho que representa bem eu acho que aquela imagem dele pintando o rosto é muito emblemática da resistência que os povos indígenas vêm fazendo, não só do século XX, não só em relação à ditadura militar, mas que vem resistindo desde o período colonial, porque desde que se aportou aqui, né, que existem projetos de assimilação e genocídio, né? Não só assimilação, mas também genocídio. Então, e existe um silenciamento dessa história. E é necessário que a academia e a escola se unam no sentido de desconstruir essa imagem de que foi tudo bem durante a ditadura, de que não houve perseguição, né, de que não houve... Tem um livro muito bom, não sei se vocês conhecem, que é o Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente. O Rubens Valente é um jornalista, mas ele fez um trabalho fantástico no livro. É um livro muito difícil, mas que trata do período da ditadura. E eu acho importante a gente, né, não só fazer leitura de obras, de artigos, do que vem se produzindo sobre a ditadura durante o período durante o período da ditadura sobre os povos indígenas, mas a gente precisa também, a academia precisa também produzir. A gente também precisa produzir pesquisa. Para quê? Porque a gente precisa discutir qual projeto a ditadura militar, né, tentou implantar entre os povos indígenas. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser avaliado, né? A Comissão da Verdade tratou da questão dos povos indígenas e a gente precisa dar continuidade ao debate,
é algo que, infelizmente, não chega aos livros didáticos, não chegou aos livros didáticos, mas que precisa, sim, ser trabalhado. Em relação à pergunta do Fernando Fonseca, então, essa ponte, eu acho complicado, assim, porque essa ponte depende, eu acho que muito mais da academia, né? Da academia, mas também dos professores. Eu acho que como eu trouxe, é necessário a gente pensar que a nossa produção, né, a nossa produção como PIBIC, como PIVIC, a nossa produção como mestrando, como doutorando, como mestre, né, alguém que já já concluiu a sua dissertação, que já concluiu o seu doutorado, professores, eu acho que precisa todo mundo se unir e pensar como levar esse conhecimento à escola. E aí precisa de um pacto entre a escola e a universidade, né? Um pacto e também, de repente, se pensar numa formação, não só esperar pelo Estado. Se a gente for sempre esperar pelos entes públicos para que eles promovam a formação, esperamos que entes públicos promovam a formação. De repente, começar a pensar como a universidade pode fornecer essa formação, né? Como os professores, como os alunos, como quem está envolvido com pesquisa pode produzir. Como eu e você que estamos aí produzindo as nossas dissertações, pensando as nossas pesquisas a partir de algo que a gente viu, inclusive no livro didático, né, que foi a ausência, no meu caso, a ausência dos povos indígenas da história indígena do século XX, como levar isso? Como depois eu posso levar isso? Que elementos eu tenho? Então, assim, já existem algumas iniciativas, no departamento aqui de História tem uma professora que o trabalho dela é com, agora eu esqueci o nome, Cláudia, me ajuda? É a professora Priscila. Ela criou um podcast, o projeto dela, ela criou um podcast, e esse podcast trata de assuntos de história. Quer dizer, podcast é uma coisa que está altamente popularizada, né? A gente encontra o pessoal ouvindo, assim, eu achando que eu tinha descoberto o podcast esses dias, né? Eu fiz, meu Deus, eu descobri a 10ª maravilha do mundo, dá para fazer um monte de coisa ouvindo podcast. E aí, tipo, pessoal alunos do meu companheiro, que é professor também, já ouviam podcast faz tempo. Senta que lá vem história, gente. Se vocês derem uma olhadinha, tem um conteúdo muito legal, muito acessível, sendo produzido no podcast. Senta que lá vem história. Então, começar a pensar como é possível se apropriar desses espaços tecnológicos, dessas ferramentas tecnológicas, para produzir material que vá servir ao professor. Se é difícil, e eu sei que é muito difícil produzir um material físico, né, um livro, uma cartilha, eu sei, porque você precisa de dinheiro. Primeiro, você precisa de dinheiro, você precisa de uma editora, você precisa de N elementos para poder produzir essa cartilha, esse material didático, né, de complemento, mas você tem outras formas, você tem sites, você tem podcast, você tem, de repente, se você sabe desenhar quadrinhos, né, então, há N formas que a gente precisa pensar para poder lançar mão dessas ferramentas e poder propiciar o conhecimento que a gente está produzindo na universidade, chegar até a escola, chegar até o professor, chegar até o aluno. É isso. Eu falo um bocado. Eu falo um bocado. Você me diga isso, a Cláudia. Enfim, está dizendo isso. Enfim, foram essas perguntas, perguntas bastante quentes. Animaram. Cláudia, a palavra para ti. Oi. Então, eu estava comentando aqui as perguntas, elas cabem em uma outra palestra, só a partir das perguntas. E a questão é o seguinte, por que a gente tem tanta dúvida, tanto questionamento? É exatamente porque é uma temática que ela ainda não é muito abordada, dessa questão da questão indígena no ensino. Né? E aí a gente pensar tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Por que as universidades não inserem, principalmente nos cursos de licenciatura, não inserem a questão, uma disciplina, tratando a temática indígena? Porque se isso fosse uma coisa normalizada, né, então a gente teria menos impactos, eu não vou dizer negativos, mas
eu acho que seria menos danoso nessa questão do conhecimento em relação à cultura e à história indígena do país. E aí eu acho que esse é um tema que cabe ainda muita discussão, muita reflexão, não somente em relação à questão curricular, a questão do material didático, mas também a formação dos professores e, consequentemente, formação de alunos. Que é isso que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, né? Como esses processos, eles impactam na questão na educação, porque a gente fala da educação, a história indígena, na educação não indígena. E aí a gente precisa ter um olhar também sobre como o ensino, de forma geral, impacta nessa questão da educação indígena. Como as escolas funcionam, que material didático eles recebem. Então, a gente vai fazer também essa discussão na nossa próxima aula, na nossa aula número 9. Né? E, como o nosso horário já está chegando ao fim, então, queria agradecer demais a Anderson e a Dácia, né, por mais esse encontro nosso aqui, semanal, das segundas-feiras. Né? Agradecer a todos que vieram participar hoje, né, das nossas aulas. Eu sei que a gente chega um momento assim que as lives já começam a cansar um pouco, mas a gente chega lá, né? E agradecer a todos também da equipe Abaiara, né? E sempre estão dando esse apoio logístico na questão do curso. E aguardo vocês na próxima semana, na mesma hora, às 18h30, aqui para falarmos sobre indígenas do Brasil. É isso, e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Pois é, boa noite, pessoal. Até próxima semana, a última aula. Penúltima. Ah, é verdade. Penúltimo.